Muita gente tem observado e tem escrito, né, sobre paralelos entre o Bolsonaro e o Trump. É evidente que eles têm algumas características de temperamento parecidas, né? Uma impulsividade ao falar, né? Uma capacidade de fazer polêmica, de polemizar com a imprensa, etc., etc. Mas as situações políticas que eles têm que enfrentar são totalmente distintas. Tá? Então, o Trump tem que lidar com o mundo. Tá certo? Para começar a brincadeira, né? O palco do Trump é o mundo, Europa, China, Rússia, Oriente Médio e tudo mais, coisas que um presidente brasileiro não precisa se esquentar muito. Muito bem. Em todo caso, olhar como funciona a democracia americana e os temas que estão correndo na democracia americana atualmente, pode trazer algumas luzes para o nosso assunto brasileiro. No começo do século XX, estava evidente que os Estados Unidos tinha dado um arranque econômico enorme, já era a primeira potência industrial no mundo, tinha ultrapassado a Inglaterra, e todo mundo começava a se perguntar por que é que os Estados Unidos deu aquele arranque e os países da América Latina ficaram para trás. Né? Então, na época, os intelectuais da época, os instrumentos conceituais que eles usavam eram clima, geografia, as etnias. Né? Principalmente, muita explicação, por exemplo, a explicação para o atraso do Brasil era a miscigenação. Tá? Você vai ver em uma série de intelectuais brasileiros esse tipo de explicação. Quando, na realidade, tem uma questão muito mais óbvia e que está, quando você estuda a documentação, você vê claramente que tem uma diferença de saída que é muito grande. Os países da América Latina, a colonização é um empreendimento estatal da coroa portuguesa e da coroa espanhola. Estados Unidos, não. Tá? Os Estados Unidos, o que eles comemoram até hoje, reverenciam até hoje, como um núcleo original, né, da colonização, foram dissidentes religiosos que lutavam pela liberdade de expressão religiosa na Inglaterra, eram perseguidos no começo do século XVI. Um grupo foi para a Holanda e da Holanda foi para a América. Né? E foram numa perspectiva assim, de grande liberdade e de construção, né, de um mundo novo e religiosamente puro, tá certo? Num continente novo. É como se fosse uma versão materialista de uma visão de paraíso mesmo. E isso está entranhado na cultura americana até hoje. Né? Essa coisa do destino manifesto, como eles falam, de serem um povo eleito, de uma certa maneira. E isso vai marcar, né, a história americana de uma maneira muito forte. Ainda durante o período colonial dos Estados Unidos, começa a haver uma diferenciação, primeiro, econômica. O norte, né, se pegar de Nova York e os estados para cima, no Nordeste, ali, Pensilvânia, Maryland, são pequenos proprietários. Alguns tinham um escravo ou outro. No sul, que começou com as grandes plantações, especialmente de tabaco e depois de algodão, né, começou a introduzir escravidão negra. E eles conviveram com isso, com essa dualidade, durante muito tempo, até que, uma hora, a coisa pegou e deu uma guerra civil, que foi uma coisa de uma ferocidade assim, imensa. Morreram mais de 600 mil pessoas na Guerra Civil Americana, que durou 4 anos. Né?
e que terminou num assassinato do presidente. A primeira vez que se assassinou um presidente nos Estados Unidos foi o Lincoln. Então, a presença da metrópole inglesa no território colonial era pequena. Basicamente, eles tinham algumas tropas, porque tinham tropas francesas também, que vinham do Canadá e estavam descendo o Mississippi. Aquela área toda do Mississippi, do que era o Vale do Mississippi, era francês, né? E durante a Guerra Napoleônica, o Napoleão estava precisando de dinheiro e acabou vendendo para o governo dos Estados Unidos, para o novo governo americano. Então, e coletores de impostos, tá? Que sempre são odiados em tudo quanto é lugar, né? Especialmente se esses coletores vinham da metrópole para fazer o trabalho lá na colônia. Então, as comunidades, as primeiras aldeias, as primeiras cidadezinhas americanas, eles não tinham muita saída, eles tinham que se auto-organizar. Então, era frequente ter uma assembleia dentro da comunidade, e nessa assembleia eles designavam tarefas, entende, coletivas, que ficavam sob a responsabilidade de determinados membros dentro da comunidade. Ainda no século XVII, eles fizeram a primeira faculdade, né, que virou depois a universidade, que está aí até hoje, que é Harvard, está em Boston. Né? Ou seja, eles não ficavam esperando uma ordem, uma organização que vinha de Londres. Né? No caso do Brasil, por exemplo, e muito nos países hispânicos aqui na América Latina, não se fazia muita coisa sem autorização da coroa, não. Inclusive, tinha alguns assuntos, mesmo quando já tinha um governo geral no Brasil, colonial, que não tinha jeito, as pessoas não conseguiam resolver aquilo. Tinha que ir para Lisboa para tentar resolver lá. Tá? E a mesma coisa com a Espanha, tinha que ir até Madrid para conseguir resolver. Nos Estados Unidos, não, as pessoas tinham que se virar. Elas tinham que se auto-organizar, elas tinham, por exemplo, toda a relação com os índios, conflituosa como foi, né? Eles tinham que se organizar para resolver isso, e inclusive para se defender quando eram atacados e tudo mais. Né? Então, essa coisa do porte de armas nos Estados Unidos é velho, é antigo, entende? Vem de toda uma tradição histórica, né? Que de defesa e depois da independência, porque a independência americana foi feita basicamente com a população armada, tá? Que foi devagar sendo treinada e formando um exército mais ou menos formalizado. Então, a gente tem, dentro do período colonial, nós já temos algumas diferenciações e divisões, né, que vão marcar profundamente a história americana até hoje. Por exemplo, o processo da independência. Né? O processo da independência, aquele povo que foi para lá, especialmente os ingleses que foram para lá, mas também, com o passar do tempo, começaram a ir nórdicos devagar, alemães, tem uma comunidade alemã grande dentro dos Estados Unidos. O povo tinha uma religiosidade muito grande, mas as pessoas que lideraram o processo da independência, tá, eles não eram tão religiosos da maneira como eram os protestantes evangélicos e as outras igrejas que já existiam, a batista, a presbiteriana, lá dentro. Muitos deles tinham ligações com a maçonaria. Tá? Isso tem gente que acha que isso é meio teoria da conspiração, mas é uma coisa absolutamente sabida por documentos hoje em dia e tudo mais. E eles impuseram um Estado laico. Tá? Foi um passo muito grande, né, a conseguir impor um Estado laico, ou seja, o Estado da liberdade religiosa total e completa. Quem quiser pode praticar a religião que quiser, do jeito que entende. Hoje tem milhares de igrejas diferentes nos Estados Unidos, dentro do setor protestante. Né? Mas o Estado vai ser laico, tá certo?
Ou seja, o Estado não tem uma religião oficial. Admite todas, protege todas, a lei protege todas, mas não existe religião oficial. O Brasil independente, por exemplo, tinha uma religião oficial. Tá certo? O catolicismo era uma religião oficial. E o catolicismo no Brasil era mantida com o dinheiro do orçamento. E aí a monarquia, por exemplo, interferia na designação dos bispos. Tá? Esse é um problema desse tipo de relação. Outra divisão que vai emergir durante a independência é quanto de centralização é tolerável. Tá? Existia uma coisa... Porque eram 13 colônias, no processo da independência, eram 13 colônias que já tinham governos, tá certo? E eles resolveram fazer uma união. Então, teve uma discussão imensa, na época da discussão da Constituição, o quanto deveria ser centralizado, o que deveria ser centralizado e manter o que deveria ser mantido como da esfera estadual. Por exemplo, tem uma série de legislação de uma série de assuntos que são diferentes de estado para estado. Tem alguns estados, por exemplo, que admitem a pena de morte. Outros não admitem a pena de morte de jeito nenhum. Tem alguns estados que legalizaram o uso da maconha, né? Hoje, recentemente. Tem outros que não. Tem outros que não. Você compreende? Então, tem uma série de assuntos, né, que os estados ainda são bastante forte. Essa tendência do autogoverno que eu estava falando levou o povo americano a ter um tipo de iniciativa que é muito interessante. Que assim, eles não ficam esperando o Estado fazer alguma coisa, eles se organizam para pressionar o Estado. Então, nos Estados Unidos tem a associação de doenças. Né? O pessoal que sofre de mal de Parkinson, por exemplo, fez uma associação. Esclerose múltipla fez outra. Câncer fez outra. Eles vão ao Congresso, peticionam, fazem pedidos, vão atrás de verba na Agência Nacional de Saúde, etc, etc. Eles não ficam esperando que o Estado faça as coisas. Eles se organizam, essas associações são mantidas por eles mesmos, pelos ativistas, pelos participantes, né? Então, eles vão atrás. Ou seja, é uma sociedade civil americana que ela toma iniciativa. Tá? Sempre tomou desde as origens, desde do processo de colonização. Em relação um resultado dessas características todas que eu estou falando é que a Constituição deles é enxuta, são poucas páginas da Constituição, tá certo? E permanente no seguinte sentido, teve poucas emendas. Ela já tem mais de 200 anos, tem 230 anos, tá? E teve pouquíssimas emendas. Só para vocês terem uma ideia, a nossa, que tem 30 anos, que está completando 30 anos agora, tem 95 emendas. Tá certo? A última é a do teto dos gastos, né? 95 emendas em 30 anos. A dos Estados Unidos, acho que tem 20 em 230 anos. Quanto mais enxuto você faz um documento, tá? É melhor porque aquilo, entende, não fica abarrotado de minúcias e detalhamentos que podem, em 20 anos, se tornar absolutamente inúteis, constrangedores, e que você tem que... Aí você tem que pegar o Congresso e fazer uma emenda constitucional, que é uma trabalheira, porque é de 3/5, né, para votar em 2 votações na Câmara e mais 2 no Senado, né? Essas emendas que o Temer passou agora, passou exatamente por esse processo. Então, é bastante complicado gerir uma Constituição muito detalhada. O Estado americano, vamos lá. Aqui você tem uma descrição do Estado americano inicial extremamente minuciosa num livro de um juiz francês que estava convencido que a democracia era uma tendência irreversível na história humana e que ia triunfar em todo lugar. E que ele queria conhecer em primeira mão. Então, e ele queria ir para os Estados Unidos para fazer um estudo mesmo, minucioso, sociológico, econômico, político e tudo mais, né? Mas que ele queria ver.
Mas ele não podia chegar para o magistério francês e falar que queria estudar democracia nos Estados Unidos. Então ele inventou uma história que ele ia fazer um relatório sobre os presídios americanos, o sistema prisional americano, que aí tem a ver com a justiça. E tinha uma discussão na França na época, né? A época é 1831, e esse juiz que eu estou falando é Alex de Tocqueville, tá? Que escreveu o livro A Democracia na América, que é um livro grande, volumoso e super detalhado, cheio de observações muito interessantes. Tem na internet, vocês encontram o livro, leem o livro com facilidade. Aliás, todos os livros que eu indiquei aqui na leitura, se encontra tudo na internet. Tem livros recentes que você já está na internet, é fogo. Então, o Estado americano, você tem um executivo forte, tá? E tem uma pompa presidencial, né? Muitos observadores já falaram assim, é a cerimônia monárquica que eles colocaram de uma forma civil e laica lá. Mas entende? O presidente oferece um jantar para os jornalistas uma vez por ano, né? Tem um baile que é oficial e que os convidados se esganam para ir à Casa Branca ver e tudo mais. Então, existe toda uma pompa cercando a presidência americana, né? E o executivo é forte. É forte no sentido de ter uma série de poderes, né? Mas o legislativo também é forte, pode bloquear uma série de coisas. Tem algo muito interessante na composição do executivo americano, que é o seguinte: lá eles chamam de secretários, né? O que a gente chama de ministro aqui, eles chamam de secretário. Então, tem o secretário do Tesouro lá, o secretário do Estado, que cuida das relações exteriores e assim por diante. Poucos políticos profissionais ocupam o secretariado americano. Eles têm um hábito, os presidentes têm um hábito de chamar gente mesmo da vida, que tem uma atuação na vida privada ou instituições acadêmicas, etc., etc. Raramente, entende, você vai ver no secretariado americano alguém que saiu do Congresso, por exemplo, né? Chega o presidente lá, monta o seu... É diferente. Aqui, eu estou falando isso porque aqui é diferente. Aqui, porque lá tem 2 partidos, aqui tem 30, agora aumentou, tinha 25, agora nós estamos com 30, depois da eleição de domingo. Né? Não, 30 participando do Congresso, tem 35 registrados e 30 que participam do Congresso agora. Aumentou o número de participação. Então, aqui não tem saída, ou você pega alguns congressistas lá para transformar em ministro, ou então as coisas ficam meio devagar, né? Lá não tem esse problema. Então, poucos políticos profissionais participam no secretariado. Dentro do executivo, o setor militar tem uma importância e uma força enorme, um peso grande do orçamento, principalmente desde a Segunda Guerra Mundial, por conta da grande presença militar dos Estados Unidos no mundo. Os Estados Unidos têm mais de 700 bases militares espalhadas pelo mundo, né? Onde você nem imagina, tem uma base militar lá americana. Porque desde a Segunda Guerra Mundial, eles tomaram assim a tarefa de ser uma espécie de polícia do mundo. Depois a gente vê isso. Geopolítica, né? O legislativo geralmente está equilibrado entre os 2 partidos. Normalmente, a diferença entre um partido e outro nunca excede de 10% a 15%, tá? da representação. São 450, mais ou menos, deputados na Câmara dos Representantes. Eles têm um mandato de 2 anos, a cada 2 anos tem uma eleição para o Legislativo. O Senado tem 100 senadores, 2 por estado. Eles têm 50 estados e 2 por estado só. Então, são 100.
e tem uma dinâmica parecida com a nossa aqui também, né? As matérias começam na Câmara de Representantes, depois vão para o Senado, e aí vão para a sanção ou veto da presidência, etc, etc. O Legislativo lá tem uma força que é a questão do controle da dívida pública. Tá? Eles dão os limites para até onde pode se endividar. E durante esses últimos 10 anos, 15 anos, por 2 vezes o Executivo teve que paralisar as atividades porque o Congresso americano tinha negado a autorização para expandir a dívida. Aí começa toda uma negociação, No fim, o Legislativo acaba cedendo, né? Mas quer alguma coisa em troca, tá certo? E o judiciário deles também é bem diferente do nosso, é muito mais ágil, adota com muita frequência o júri popular, né? E a Suprema Corte, que trata só de problemas constitucionais, eles têm pouquíssimos julgamentos por ano. Os juízes da Suprema Corte não dão entrevista, não ficam fazendo palestra por aí, tá? Eles só se pronunciam efetivamente nos autos, né? Esse agora acabou de ser, o Trump designou um primeiro, né? O primeiro juiz da designação dele, que deu um escândalo medonho, porque apareceu durante os juízes são sabatinados, nisso é igual, né? O presidente indica o juiz para a Suprema Corte e eles são sabatinados no Senado, tá? Raramente o Senado renega, especialmente quando o Senado, a maioria do Senado é do mesmo partido do presidente, não vai fazer, dificilmente eles vão fazer uma desfeita dessa. Embora dessa vez a coisa tenha balançado. Essa semana aí a coisa ficou balançada e o pessoal do Partido Democrata andou botando a boca no trombone para falar uma linguagem popular, né? E mesmo assim a maioria republicana aprovou a ida do juiz indicado para o Congresso. Funcionários públicos, a burocracia estatal. O presidente Reagan, falou o seguinte: o Estado, o governo, nas palavras dele, o governo não é a solução, o governo é o problema, né? Então, a partir dessa fala, começou toda uma teorização sobre o enxugamento do Estado, o Estado mínimo. Isso é balela, gente. Foi uma dessas coisas que o Reagan falou, então, que não tinha nada a ver com a realidade. Os Estados Unidos têm hoje 23 milhões de funcionários públicos. O Brasil tem 12. Tá? Só que tem uma coisa, 12 para 200 milhões de habitantes, tá certo? Eles têm 23 para 300 e poucos milhões de habitantes. Então, proporcionalmente, os Estados Unidos têm mais funcionários públicos que o Brasil. A gente fala muito do funcionalismo público brasileiro, de gente que fala que é grande demais. O problema não é que é grande demais, o problema é que a gestão, né? A gestão é muito precária no Brasil. Oi? É inoperante. É, muito precária. Partidos e eleições. O Partido Democrata, ele começou a tomar forma, esse que nós conhecemos, que está em atividade hoje, em 1828, lá atrás. Acho que talvez seja um dos partidos mais antigos. Não, o inglês conservador é mais antigo, tá? Como a gente observou na última conversa da gente. Mas o democrata em 1828. Tá? Desde Roosevelt, aí em 1933, ele ganhou a eleição em 32, começou a governar acho que em 33, esse partido ele toma uma característica, ele é liberal, com vínculos fortes com o sindicalismo. O Roosevelt incentivou a sindicalização, né, inclusive como um complemento do programa dele de recuperação econômica, o New Deal, ele incentivou muito o desenvolvimento dos sindicatos. ênfase na assistência social, nas questões ambientais, mais para cá, isso é mais para cá.
e um vínculo forte com as comunidades negras e hispânicas, o que foi muito forte ao longo do século XX, mas também está em mudança. Está em mudança, entende? Então, já tem regiões, por exemplo, onde a comunidade negra é maioria e que vota nos republicanos, né? E tem hispânicos que votam nos republicanos também, tá certo? Os republicanos, eles custaram bastante a entrar nos estados do sul, mas quando eles conseguiram entrar, a partir do Reagan, deu uma reviravolta grande na configuração do partido. O Partido Republicano foi fundado em 1854. Os dois são bem antigos, né? Para nós, então, para os nossos padrões, são bastante antigos e persistentes. Ele foi fundado no norte por pequenos proprietários que estavam muito preocupados com a questão da abolição da escravatura. É incrível, né? Porque 40 anos depois, no final do século XIX, esse partido já começava a ficar mais alinhado com as grandes empresas, tá? Os Estados Unidos já tinha grandes empresas de SA no final do século XIX, e o partido com uma ênfase muito grande na livre iniciativa contra a intervenção estatal na economia, tá? Ou seja, teve uma virada, inclusive, na composição social mesmo do partido, né? Durante o transcorrer aí da história, tá certo? Os Estados Unidos teve um partido socialista que foi forte, foi fundado em 1901, tá? E na Primeira Guerra ele começou a ser perseguido porque ele sustentou até o final que os Estados Unidos não deveria participar da Primeira Guerra. E aí, quando o governo decidiu e o Congresso autorizou, né, começou uma perseguição ao partido e aos membros do partido. Logo em seguida, teve um problema sério por causa da discussão sobre a Revolução Bolchevique, que evidentemente polarizou a discussão entre os meios operários e sindicais no mundo inteiro, aqui no Ocidente, tá? E que foi um motivo a mais para haver mais perseguição ao Partido Socialista. E em virtude disso, esse partido declina, na década de 1920 ele declina. Ele vai acabar sendo dissolvido mesmo na década de 50, mas ele declinou muito na década de 20. E os Estados Unidos têm até hoje um partido comunista americano, né? Tem um partido, PCA, Partido Comunista Americano, minúsculo, sempre foi minúsculo, né? E sofreu o diabo na década de 50 com a perseguição macatista, etc, etc, etc. Tá certo? Bom, esse é o quadro em que as coisas se configuraram. Aí, na década de 60, vai acontecer um fenômeno que vai marcar a história recente dos Estados Unidos de uma maneira profunda. E que os próprios autores americanos chamaram isso de guerra cultural. Tá? Guerra cultural, um nome que muitos autores designaram os fenômenos que nós vamos esboçar aqui. O que acontece na década de 60 de diferente? Vem à superfície um monte de movimentos. Negro, tá? A luta pelos direitos civis. Tá? De 64 a 68, os Estados Unidos viveu assim, nas grandes cidades, pega na rua, né, de entrar polícia para separar as pessoas e tudo, por conta de problemas raciais e por conta da implementação da Lei dos Direitos Civis que o Johnson mandou, né, em 64 e que o Congresso aprovou, tá certo? Foi uma luta imensa, o Martin Luther King, lembra aquele grande discurso que ele fez em Washington, lá eu tive um sonho que é citado até hoje e tudo mais, né? Não foi fácil, entende, para colocar essa lei, né, dar eficácia a essa lei. Tem um filme muito interessante, Mississippi em Chamas, que são bons atores, é um filme muito interessante, que trata exatamente, né,
de como as comunidades brancas no Sul resistiram profundamente, por exemplo. Eles ganharam o direito de votar, mas mesmo assim, em muitas comunidades brancas do Sul, negaram, e aí começou uma perseguição e matança, né? O filme mostra uma matança de pessoas jovens universitários que foram do norte para o sul para ajudar no movimento, né? Movimento negro, movimento feminista, tá certo? Movimento feminista teve também manifestações de rua, bastante ruidosas, mulheres que acenavam com sutiãs, né? A luta pela equiparação salarial e mais uma série de reivindicações feministas que eram feitas em público, estudantil, principalmente universitário, né? Um movimento enorme estudantil contra a presença americana na Guerra do Vietnã. Foi algo também marcante, que todas essas coisas, a maioria aqui é jovem, mas quem tem um pouco mais de idade, aqui no noticiário brasileiro, mostrava essas cenas assim, direto e reto. A gente via todo dia os enfrentamentos que tinham na rua. Cada dia era um grupo que estava na rua fazendo manifestação, né? Surge com muita força a questão das drogas e do uso de droga em lugares públicos, né? Que estava muito associada a um outro movimento, que é o movimento dos hippies, que vai aparecer com força em 67, mais ou menos. E que era um desafio muito grande para os padrões de cultura moral americana, entendeu? E o movimento ecológico, tá? O movimento ecológico começa a ganhar força exatamente também nessa época, né? Ou seja, tinha na sociedade uma série de movimentos, entende, que estavam muito insatisfeitos com aquilo que se designa como American Way of Life, né? O tipo de vida americano, que muita gente achava que era extremamente rígido, fechado, que tinha poucas opções. Esses movimentos, eles vão provocar uma mudança na estruturação política por um motivo, porque eles se organizaram, e se organizaram de forma autônoma, tá? Do ponto de vista dos governos, não estou falando de um governo específico, mas dos governos que vieram depois, era melhor, de uma certa maneira. Por quê? Porque você negociava em separado com cada um deles, tá? Você cedia uma coisa aqui para esse, outra coisa aqui para aquele, de vez em quando jogava um contra outro e tudo mais. O Partido Democrata se aproximou de todos esses movimentos, todos, mas não conseguiu absorver. Você imagina o seguinte, isso seria, compreende, canalizado por um partido, todas essas reivindicações. Um partido poderia não tem hoje, aqui no Brasil, os partidos, alguns, os maiores, não tem um departamento para a juventude, por exemplo, um departamento cultural, né? Um departamento feminino, etc. Quer dizer, o partido tenta absorver esses movimentos, trazer esses movimentos para dentro. Mas não foi o que aconteceu aqui. Apesar da proximidade com o Partido Democrata, eles não se dissolveram e passaram a integrar os quadros do Partido Democrata. Eles continuaram com autonomia a fazer seus movimentos e suas reivindicações. Bom, em 1968, quem olhasse o noticiário, falou assim, os Estados Unidos está pegando fogo, a maioria da população americana, né, quer mudanças profundas. 68 foi um ano muito violento. 2 assassinatos célebres, né? O Martin Luther King e logo depois do Robert Kennedy, né? Que ele estava concorrendo a ser o candidato do Partido Democrata nas eleições. E para espanto de todos os analistas,
Quem ganhou a eleição foi um velho político chamado Nixon. E sabe qual que era o slogan dele? Lei e ordem. Ou seja, a maioria do povo americano, entende, era uma maioria silenciosa que queria lei e ordem, que ganhou a presidência. Foi uma surpresa total e completa o resultado daquela eleição. E a eleição do Nixon vai desencadear uma contraofensiva dessa maioria silenciosa, que estava assistindo meio estupefata, né, os hippies, tomando ácido lisérgico nos jardins públicos americanos, etc., etc. Essa reação vai se dar em 3 frentes, basicamente. Primeiro, uma associação de grupos empresariais começou a se organizar porque eles estavam extremamente insatisfeitos, achando que os níveis salariais americanos estavam muito altos, né? E que o sindicalismo estava muito forte e que, portanto, na hora de negociar, eles conseguiam muita coisa e, portanto, as margens de lucro estavam descendo. Segundo, começou um movimento pró-vida. Mulheres casadas, religiosas, começaram a organizar um movimento pró-vida, que é exatamente tentando derrubar a coisa do aborto, que a Suprema Corte Americana tinha admitida. Esse movimento fez um bom barulho. Médicos e enfermeiras, por exemplo, que trabalhavam em clínicas de aborto americana, foram perseguidos, foram espancados, teve algumas mortes nessa coisa. A coisa foi feia, levava a coisa feia mesmo. E a década de 70 vai marcar a 4ª etapa de um movimento religioso americano que agora vai ser televangélico. Ou seja, são os grandes pastores da televisão. Tá? Nos Estados Unidos, esse movimento vai ganhar uma força imensa, né, através da televisão. Teve muito problema com esse movimento, né? Porque com o passar do tempo, aí iam descobrindo que o pastor gastava dinheiro da igreja com prostituta, né? Mas isso aí foi mais para frente. A década de 70, ou seja, mostra um conflito que perdura até hoje, né? De um lado, o movimento negro, os feministas, os ecologistas, os estudantes, o movimento ecológico, tarará, e do outro lado, entende, um pessoal mais religioso, mais pró-vida, um pessoal empresarial achando que tinha que ter liberdade de negociação, que os sindicatos estavam muito fortes, que os políticos davam muita força para os sindicatos e isso precisava terminar. Esses 3 grupos, que eu falei como reativos, eles vão confluir. Eles não eram, ou seja, os empresários, os religiosos, né, e o pessoal da família, pró-vida, eles eram autônomos, tá certo? Mas eles começaram a ver que eles tinham alguns pontos de contato. E esses 3 grupos vão confluir no governo Reagan, tá? Que acolheu esses grupos, levou adiante algumas das reivindicações desse grupo, especialmente dos empresários. A década de 70 não foi só de uma guerra cultural. Teve problemas econômicos assim, violentos, né? Primeiro, o Nixon... Existia uma paridade do dólar com o ouro. Em 71, Nixon cortou essa paridade. Isso provocou um verdadeiro maremoto nos mercados cambiais. E até acertar isso aí levou tempo. Segundo, o choque do petróleo em 73. O preço do petróleo triplicou. Os países árabes resolveram se organizar. Teve a guerra do Yom Kippur, que entre Israel e alguns países árabes, eles triplicaram o preço do petróleo. Isso deu uma chacoalhada na economia do mundo ocidental muito forte e gerou um fenômeno que os economistas coçavam a cabeça para tentar explicar,
que é estagflação. É um nome feio, né? É a mistura de estagnação econômica com inflação. Ora, com estagnação econômica, os preços devem variar. A teoria dizia que os preços deviam variar muito pouco, ou mesmo a tendência era deflacionar, né? Cair os preços, mas não. Teve uma estagnação da produtividade junto com um aumento de preço que os americanos nunca tinham experimentado. E o governo Carter, por exemplo, que é um governo que vai de 76 a 80, né, foi um governo que se experimentou fazer uma série de políticas econômicas para sair dessa situação, e que resultou no seguinte: o presidente do Fed, que é o Banco Central deles, né, simplesmente, em 79, triplicou a taxa de juros, né? Isso teve por consequência o seguinte: um monte de países emergentes, como a gente fala hoje, estavam endividados, porque tinha dinheiro sobrando no mundo ocidental e porque as taxas de juros eram muito baixas, tá? De repente, triplica isso, aí começou o aperto. O México foi a moratória em 81, o Brasil entrou na UTI do FMI em 82, que era cômico a coisa, gente. O Delfim era o ministro aí que negociava com o pessoal do FMI. Aí assinava um monte de compromisso. Aí, 6 meses, o FMI mandava um representante aqui no Brasil que vinha, não tinha cumprido absolutamente nada, né? Eles iam levando, empurrando a coisa com a barriga. 82 é um ano muito importante na história econômica brasileira, tá? De 42 a 82, o país, a economia do país cresceu, na média, 7% ao ano. Na média, durante 40 anos. Tá? De 82 para cá, cresce na média 2,5%. 2,5%. Ali alguma coisa se quebrou e perdemos o rumo. Inclusive, desindustrializou o país, de lá para cá. De 82 para cá, acabou desindustrializando o país. E a década de 70, então na década de 70 começou toda uma história entre autores americanos, então saiu um monte de artigos e livros sobre o declínio americano. Porque o Japão também tinha se desenvolvido, a economia japonesa, com a ajuda americana depois da Segunda Guerra, e estava começando a exportar para os Estados Unidos. E estava começando a comprar empresas americanas. Então, teve um período, na década de 70, que falou assim: meu Deus, o Japão vai invadir a economia americana, vai ultrapassar a economia americana. Então, se falava muito de um declínio, né, da economia americana. E um outro autor muito importante, chamado Christopher Lasch, escreveu um livro em 79 chamado A Cultura do Narcisismo, em 1979, que dá um apanhado super interessante em termos de psicologia social. Esse livro, eu não sei se ele é acessível na internet. Ele é da editora Imago. Tá? Ele foi traduzido aqui no Brasil e é da editora Imago. Esse livro, ele é historiador e ele faz uma abordagem especialmente da psicologia social. Tá? E ele mostra como, na década de 50, uma série de pessoas que foram líderes de movimentos, desses movimentos que a gente viu, negro, feminista, estudantil, tarará, 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 essas pessoas, elas renunciaram à política, né, para cuidar de si mesmo. É a década das terapias breves. Tá? Grito primal, terapia Gestalt, né? Terapia do processo Fischer-Hoffmann. Por exemplo, eram terapias de final de semana, que se fazia no final de semana, era um intensivão. Né? Foi muito comum, teve uma grande penetração de práticas de yoga nos Estados Unidos. Ou seja, uma despolitização, e é incrível porque isso vai aparecer com clareza no começo do declínio da participação nas eleições.
tá? Vai começando a declinar a partir daí, né? Nos Estados Unidos, atualmente, quando chega a 55% de participação efetiva nas eleições, é muito. O voto lá é facultativo. Tá? E são coerentes, os caras são coerentes, eles são liberais, liberdade de expressão também, portanto, você tem liberdade de não se expressar através da eleição, né? Que pode ser uma manifestação de desagrado do eleitor, ou pode ser também, para uma parcela de eleitores, uma percepção de que, no final das contas, as políticas implementadas pelos dois grandes partidos, né, resultam mais ou menos na mesma coisa. Existe esse tipo de sentimento também, que leva a pessoa a falar, por que eu vou me preocupar de eleger alguém, tá certo? Se, no final das contas, as coisas vão acontecer e eles vão gerir as coisas mais ou menos no mesmo nível. Economia global. Então, o Reagan consegue ganhar a eleição, né, junta aqueles três movimentos. Dos três movimentos, o que ganhou mais com a vitória do Reagan foram os grupos empresariais. Porque uma das primeiras medidas que o Reagan tomou, corte de impostos para empresas e ricos. Tá? O que significa o seguinte, né? Que normalmente você vai ter que cortar algum programa social para você estar diminuindo a receita do governo. Tá certo? Isso gerou dois déficits, eles chamam os déficits gêmeos. O orçamento, a partir daí, nos Estados Unidos, o orçamento esteve constantemente em déficit. Eles gastam mais do que arrecadam. Tá? Alguns anos do governo Clinton, ele conseguiu inverter e fazer superavitário. Mas depois, com Bush, com a guerra ao terror, tudo, vixe, o déficit disparou. Mas isso nos Estados Unidos não é problema. Por quê? Perguntarão vocês. Bom, eu falei de déficit gêmeos, qual é o outro déficit? Balança comercial, que agora o Trump resolveu que vai resolver esse problema fazendo guerra comercial com a China, né? Por que não é um problema o crescimento da dívida pública americana? Por um motivo muito simples, porque o exterior financia isso para eles. Na moeda deles, com a taxa de juros que eles determinam. Tá? Então, atualmente a dívida pública americana está em mais ou menos 120% do PIB. Tá certo? Aqui nós estamos chegando a 80%, e estamos no escarcéu que o mundo vai terminar daqui a pouco, né? Por quê? Porque a nossa dívida ela tem um prazo de vencimento muito curto, 3, 4 anos, os títulos vencem. Os Estados Unidos têm muito a longo prazo, 10 anos e tudo mais. Depois da recessão agora de 2008, teve alguns momentos que a taxa de juros era negativa, ou seja, as pessoas davam dinheiro para o governo americano guardar o dinheiro e ainda pagavam uma coisa para eles, porque era negativa a taxa de juros. Agora eles estão aumentando de novo, né? Eles estão aumentando. Mas isso é muito importante compreender, entende? Quer dizer, quando você tem uma economia global onde a maior parte das commodities são cotadas em dólar, tá? O dólar é uma moeda que é solicitada para tudo quanto é canto. Então, existe um volume de dólar fora dos Estados Unidos que é colossal. E é muito interessante isso, porque o governo americano sempre, nas estatísticas, aparecia esse volume de dinheiro que tinha fora. Mais ou menos na época do governo Bush, isso sumiu das estatísticas. Eles acharam melhor não colocar mais nas estatísticas. Então, o que vai acontecer a partir do Reagan é que você vai ter uma estagnação salarial. Tá? O Reagan teve, né, uma greve que foi muito importante dos aeroviários, que o Reagan combateu com uma ferocidade tremenda, porque queria efetivamente quebrar
né, o espírito de combate do sindicalismo americano. E acabou que demitiu um monte de gente mesmo. E contratou outros no lugar com salários mais baixos. Hoje, o salário hora americano médio hoje tem o poder de compra de 1970. Para vocês começarem a entender a revolta e a raiva que tem dentro dos Estados Unidos. Tá? Então você tem uma estagnação salarial. Lembra que eu falei que as margens de lucro tinham se reduzido na década de 60, no final e começo da década de 70? Precisava reverter isso. E vai reverter com o combate ao sindicalismo, estagnação salarial, informatização, automação das indústrias. Ou seja, você está dispensando mão de obra. Né? Então, o setor industrial americano, que chegou a ocupar uns 30%, 35% do total da mão de obra, né, empregada nos Estados Unidos, hoje está em 10%. Mais ou menos, em 10%. Tudo, a maior parte, está informalizada. E, finalmente, uma última tendência que o Trump agora quer combater. Você tem uma mão de obra que você considera que é cara, tá? E você é uma empresa grande que tem capacidade de se locomover pelo mundo. O que você faz? Você vai para o lugar onde os salários são mais baixos e os impostos menores. Certo? Você começa como eles chamam, deslocalizar as empresas, transnacionalizar as empresas. E ocorre que tinha um mercado que estava super convidativo a partir da década de 80, a China. Então, a China e os Estados Unidos, eles vão viver numa simbiose econômica desde a década de 80. Então, empresas americanas e europeias se estabelecem na China, pagam o salário de lá, que é baixo, os impostos que são baixos, trocam tecnologia, porque aí o governo chinês é um dos itens do contrato, né? Que aí o governo chinês foi super esperto nesse sentido, de absorção de tecnologia. Né? Então essas empresas produzem lá e exportam para os Estados Unidos e para a Europa. Só que os preços são muito mais baratos, porque os custos lá na China são mais baratos. Tá? O superávit da balança comercial da China vai crescendo, 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 crescendo. Em dólar. E outras moedas da Europa, depois em euro. O que eles fazem com esses dólares que eles têm? Eles não usam no mercado interno deles, eles têm sua própria moeda. Né? Eles não são a Argentina, onde, por exemplo, volta e meia o dólar circula lá como moeda corrente. É incrível. Na Argentina, às vezes, os caras preferem, te fazem um serviço qualquer, preferem receber em dólar do que em peso. Né? Não é o caso da China. Então, eles estão lá. Tem bilhões e bilhões de dólares que eles acumularam. Onde que eles vão aplicar aquilo? Na dívida pública americana. Tá? Então, o dinheiro sai por um lado, entende? E volta pelo outro. E esse dinheiro que volta, né, cobre o déficit da dívida americana, entende? Do déficit do orçamento e o crescimento da dívida. Então, é uma simbiose. Foi uma simbiose que funcionou durante muito tempo. Diga. O problema das cópias aí entra. Como assim das cópias? As cópias, porque os chineses aprenderam a copiar também. Mas isso fazia parte do acordo para a instalação das transnacionais. O compartilhamento de tecnologia. Agora, a coisa, já faz uns anos, 10 anos para cá, a coisa entrou no outro estágio. Tá? A China não é produtora mais de brinquedos, de testes e de calçados. A China está fazendo, por exemplo, Android. Nanotecnologia. É líder em painel solar. Né? Eles foram muito rápidos, eles foram milhares de engenheiros por ano. Né? A China fez a lição de casa, como eles chamam, não gosto dessa expressão, mas acaba usando porque é mais simples, mais fácil, né? E vem. A China fez a lição, entendeu? E agora a coisa entrou no outro patamar.
Tá? E agora a briga virou séria mesmo, e virou séria no campo da tecnologia. Mas vamos lá, vamos devagar. Muito bem, então, quando você tem um país, entende, onde os trabalhadores, que são a maioria da população, tem uma estagnação salarial, tá? Como é que se gira essa economia? Né? Porque os preços estão crescendo devagarinho, 2% num ano, 3% no outro de inflação, mas vai somando em 10 anos esses 2%, 3%, 4% para ver quanto dá. Dá no final das brincadeiras uns 20%, numa década, uns 15%, 20%. Tá certo? E se o seu salário continua nominalmente a mesma coisa, você está perdendo poder de compra. Né? Como é que a economia americana resolveu esse problema? Né? Sendo que 70% da economia americana é consumo das famílias. Cartão de crédito, gente. Todo mundo nos Estados Unidos, todo adulto nos Estados Unidos tem 4, 5 cartões de crédito. Eles se endividam num e pega o outro para cobrir esse, que pega o outro para cobrir aquele. Essa economia está girando assim há praticamente quase 40 anos. É uma economia que acaba gerando bolha, tá certo? Teve todo tipo de bolha de 80 para cá. Crise, e é uma economia de dívida. Sempre a dívida das famílias, o montante da dívida das famílias é imenso nos Estados Unidos. O montante total, você pegar a dívida do governo, tá? Das famílias e das empresas, é 3 vezes o PIB. 3 vezes o PIB, tá certo? Quem olha de fora fala, não é possível, esse negócio vai desmontar um dia. Enquanto o dólar for a moeda de referência mundial e as pessoas continuarem a aceitar, tá? A receber dólar como pagamento de alguma coisa, não tem problema. O grande problema é que um dia, se alguém começa a falar assim, isso aí não vai se sustentar mais, né? E aí retira a confiança no dólar. Aí a coisa vem abaixo de uma maneira bastante forte. Então, essa é o quadro, você compreende, que se desenvolveu nesses últimos 40 anos. E o que mais aconteceu de importante? A emergência islâmica na história. Né? A emergência islâmica. Olha, a jihad moderna, ela começa no Afeganistão. E, por uma grande ironia da história, né? Dessa história toda, quem armou essa jihad? Os americanos. Para ajudar os mujahedin a combater os soviéticos que estavam no Afeganistão. Tá? Os Estados Unidos, a geopolítica americana tem esse pequeno problema. Eles geram inimigos e problemas. Para ficar uma coisa mais recente, o Estado Islâmico, aquele pessoal que degolava a gente, blá, 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 tá certo? E isso, o Estado Islâmico também é uma consequência do tipo de intervenção que os Estados Unidos fez no Iraque. Tá? Eles acabam gerando esse tipo de coisa, né? Porque eles têm assim, uma visão extremamente ingênua do processo social. Eles acham que dá para pegar a democracia deles, por exemplo, e instalar no Iraque, entende? Que tem uma cultura milenar, né? Mas que ainda é uma sociedade que é meio tribal. Você não vai conseguir chegar lá e organizar partido, instalar uma alta corte, uma Suprema Corte e esperar que isso funcione. Não é assim. Não é assim. Tá? Não é assim. Você vê, por exemplo, a fragilidade da democracia no Brasil. Né? Ela foi interrompida aí várias vezes ao longo da nossa história. Tá? Nós temos uma democracia que é frágil. Né? E apesar de tentar com ela durante bastante tempo. Agora, se chega num país que não tem tradição nenhuma e você acha que vai impor ali uma forma estatal, está brincando, né? O que vai dar o grande desenvolvimento da jihad moderna é a Primeira Guerra do Golfo. Vocês lembram? Vocês devem... Vocês
Gente, foi uma experiência assim incrível ver na televisão, tá? Tudo esverdeado, porque foi de noite o primeiro ataque, né? Tudo esverdeado assim em Bagdá, 91, caindo as bombas, assim, um bombardeio contínuo e tudo mais. Parecia uma brincadeira de videogame. Tá? Voltei no tempo agora. Uma brincadeira de videogame. Muito bem. Então, o Saddam, que tinha tido uma guerra prolongada de 8 anos com o Irã e não conseguiu vencer, apesar de ter todo o armamento ocidental disponível, porque os Estados Unidos, Inglaterra, a França armaram o Saddam, tá? Para combater os ayatollahs no Irã. E mesmo assim o Saddam não conseguiu dobrar. Aí ele invadiu o Kuwait, né? E os sauditas se sentiram pressionados que tinham que tomar. Bom, o Osama Bin Laden, que é um saudita de uma família rica e muito importante na Arábia, ele esteve no Afeganistão e tinha voltado, né, para a Arábia. E ele propôs ao rei que eles, na Arábia, formassem um exército a partir dos militantes, né, para expulsar o Saddam do Kuwait. E o governo saudita fez ao contrário. Deu duas bases militares para os Estados Unidos. Que as pessoas religiosas acharam que aquilo era um absurdo total e completo, porque uma das bases, inclusive, era perto de Meca, né, que é a cidade mais sagrada que existe na cultura islâmica, tá certo? Eles acharam aquilo um traje, né? E a partir daí, entende, que vai começar a se organizar a Al-Qaeda, né? Aí vai ter 2 atentados a embaixadas americanas durante o governo Clinton, na década de 90, embaixadas na África. Foram atentados violentíssimos, morreu muita gente, contra um navio americano atracado no Iêmen, né? Então, devagar, essa operação, a Jihad, começou a crescer e a ganhar força, até culminar no ataque de 2001 nos Estados Unidos. Isso vai... Quem viu, né, a reação do Bush? Bush estava numa escola com crianças na Flórida, na hora do ataque, né? E aí entra... das torres. Aí entra um assessor dele e cochicha no ouvido, né? E ele fica 5 minutos de frente. E gente filmando lá, ele com as crianças. Com o livro de ponta cabeça. Com o livro de ponta cabeça, ele ficou paralisado. Ele não sabia o que fazer, o que falar. Parou aquilo tudo, ele embarcou num avião que ficou voando não sei quantas horas e tudo mais. Aquele ataque gerou algumas coisas cujas consequências perduram até hoje, né? Por exemplo, o ato patriota, tá certo? Os Estados Unidos já era um estado de vigilância interna, eu estou falando, interna. Virou um estado de vigilância total e completa. Total e completa, entende? De agências do governo chegarem no Google, chegarem na Apple, chegarem na Microsoft e pedir que todo aquele trânsito de material, e-mail e tudo mais, está tudo armazenado. Tudo armazenado. Quer dizer, é um trabalho, um gasto de dinheiro assim brutal, porque 90% disso não tem o menor significado político. É conversa entre pessoas falando de coisas absolutamente normais ou comerciais, né? Mas virou, você compreende, uma paranoia completa. A tortura foi restaurada como um método que devia ser utilizado no combate ao terror. Tá? Então, todo aquele escândalo que teve em Bagdá, Abu Ghraib, tarará, né? E o pior, colocaram um médico para colaborar nessas coisas. Tá? Colocaram um médico. Então, isso gerou toda uma série de consequências, entende? Com limitação de direitos civis, né? O Estado teve a capacidade de intervir ainda mais na vida cotidiana das pessoas, de processar pessoas, de prender pessoas que consideravam suspeitas, né? E fora que a população muçulmana dentro dos Estados Unidos viveu 2, 3 anos assim de bastante aflição,
tá? E foi uma marca muito profunda. E é lógico, no governo do Bush, quando o Bush assumiu, eles tinham entrado numa pequena recessão, que foi o estouro da Nasdaq, que é a bolha da internet, né? Então, o capitalismo, a partir dos anos 80, ele vai muito Bom, tem lá um monte de gente na Califórnia que está fazendo umas empresas espetaculares, que começa tudo com 6, 7 funcionários, mas se tiver um investimento lá, né, a coisa vai crescer, eles vão criar coisas inovadoras, vai revolucionar a economia, biriri, barará, barará. E a coisa foi crescendo durante a década de 90, né? E as ações dessas pequenas empresas começaram a dar pulo na Bolsa de Nova York para cima, para cima, para cima. Até que o nego chegou e falou, mas qual que é o retorno mesmo disso tudo? O retorno ainda era muito baixo, né? Foi uma bolha, criaram uma bolha, é a bolha dot.com, né? E estourou, e o Bush assumiu em 2001 exatamente nesse momento. Então, eles precisavam criar um estímulo novo para a economia, e o estímulo novo para a economia foi soltar o crédito imobiliário, né? O Bush também achou que os impostos americanos já estavam muito altos e cortou mais ainda imposto para as empresas e para os muito ricos, tá? Os Estados Unidos já chegou a ter imposto de renda de 70% para os rendimentos mais altos de imposto de renda. Hoje está em 20 e pouco, o mais alto de todos. O Brasil também já teve época que teve assim 6, 7 faixas de imposto de renda. Agora, atualmente está em 4, né? E o teto está em 27. E porque o Trump reduziu o imposto lá, tem alguém aqui pensando, né, em reduzir esse dos 27 para o 20. Só que ele quer também elevar do 7,5, tem gente que paga 7,5 de imposto de renda, elevar para 20 também. Ou seja, transferir dinheiro de pobre para rico. Ponto. Né? Não tem nada de ideológico, é uma constatação matemática quando você faz uma coisa dessa. Está transferindo dinheiro de pobre para rico, pô. E o Bush fez isso de novo. Então, o governo do Bush, ele se reelegeu, né? A deflagração da guerra contra o Afeganistão, depois a guerra para o Iraque foi outra crise medonha, porque o governo americano mentiu em público, sustentou a mentira, que era a história de dizer que o Saddam tinha arma de destruição em massa. Pensaram até aquela história dos caminhões, fizeram... Nossa, aquilo foi uma barbaridade. E o pior de tudo, o primeiro general negro, que era secretário de Estado, que é o Colin Powell, primeira vez que um negro era secretário de Estado, e ele era general. Ele teve que ir à ONU e contar essa lorota, essa mentira, tá? E sustentar isso. Esse cara sumiu depois, né? Quando foi descoberto que era tudo lorota, ele até tinha gás, não na época em 2003, mas antes tinha gás que o Saddam usou contra os curdos, tá? Na época da guerra com o Irã, na década de 80. Quem deu esse gás para o Saddam? Os ingleses. Os ingleses. Eles vendem essas armas para o pessoal do terceiro mundo, depois eles pegam e fazem uma barbaridade e todo mundo... Mas como? Nunca, jamais pensei que pudesse fazer uma coisa dessa. Essa coisa do Iraque, por exemplo, a invasão do Iraque deu um problema na aliança com os europeus. A Inglaterra apoiou imediatamente, a Espanha acabou apoiando também, mas a Alemanha, a França, os países escandinavos, ninguém topou participar da invasão do Iraque, tá? A invasão do Afeganistão foi votada na ONU e se formou uma tropa internacional mesmo, tá? Porque foi em cima, foi em 2001 mesmo, os caras acertaram isso com muita rapidez. A Rússia, a China, todo mundo concordou em participar, né, da história com o Afeganistão. Mas com o Iraque, não. O Iraque deu a primeira grande trincada, né, no governo americano.
algo mudou, entende, na condução geopolítica do governo americano. Né? O Clinton ainda tinha um cuidado de procurar alianças, de incentivar e de participar de organismos multilaterais. O Bush, a partir do ataque islâmico às torres e ao território americano, voltou muito para uma intervenção unilateral. Existe no mundo, em Haia, um tribunal penal internacional. Tá? Os Estados Unidos não participam. Não participam. Os Estados Unidos não concorda que nenhum cidadão americano, em qualquer lugar do mundo, possa ser julgado num tribunal que não seja americano, nem que seja internacional. Imagina, eles constituíram o tribunal de Nuremberg para julgar os nazistas. Tá? Onde eles têm bases militares, qualquer problema que tiver, mesmo que seja criminal, vai ser julgado por um tribunal militar, por exemplo. Nunca, jamais por um tribunal do Japão, onde eles têm base. Eles têm muito problema em Okinawa. Em Okinawa vive dando problema direto e reto com questão de estupro. Tá? De soldados americanos que estão lá estacionados e não tem muito o que fazer, acaba estrupando moças japonesas. Eles não são julgados por tribunais japoneses. Nunca. Isso é base para eles instalarem a base militar. É básico. Né? E com essa desmoralização toda, e aí vem a crise de 2008. A crise de 2008, né? Vocês podem ver 2 documentários no YouTube sobre a crise de 2008. Um mostra em entrevistas personagens de cima. Os funcionários do governo, os banqueiros, os professores que apoiaram toda aquela desestruturação do sistema financeiro americano. É um documentário super bem feito. E tem um documentário daquele cineasta, documentarista americano que é super polêmico, o Moore, né? Michael Moore, que chama Capitalismo, um caso de amor. Tá certo? Que mostra os trabalhadores, como ficaram os trabalhadores com a crise de 2008, nos Estados Unidos, é claro. Né? Milhões de casas foram desocupadas, eles não conseguiram mais pagar, milhões ficaram desempregados. E os banqueiros que promoveram toda aquela confusão, no final sai um pacote que o Bush fez, 700 bilhões, tá? Os banqueiros, alguns bancos faliram ou foram absorvidos por outros, quer dizer, o sistema bancário americano ficou mais concentrado, né? E os banqueiros, no final do ano de 2008, distribuíram bônus milionários para os seus executivos. Então, foi nesse clima que o Obama concorreu à eleição e virou o primeiro presidente negro americano. Né? E isso foi comemorado no mundo todo, gerou uma grande onda de esperança. Né? E ele mesmo falava, né? we can. Agora que nós temos um pouco de distanciamento, a gente vê que, na realidade, o Obama, na campanha, ele tinha falado, por exemplo, de sair do Iraque, sair do Afeganistão, né? E ele conseguiu retirar um pouco de tropa, mas não conseguiu desmobilizar totalmente. Ainda existe efetivos, ainda hoje, efetivos no Afeganistão e no Iraque. A compensação usou muito drones, né? No final, né? Na etapa final, como estavam perdendo muita gente, e isso era muito impopular dentro dos Estados Unidos, chegar aqueles caixões dentro dos aviões lá com o soldado morto, né? Era extremamente impopular. Então começou a usar drone, né? Que é uma guerra que você não perde gente. Obama foi objeto também de uma ira profunda e uma coisa meio irracional. Muita gente, primeiro, falava que Obama não era americano, que ele não podia ser presidente porque nem americano ele era, tá? E que ele era muçulmano, que o pai dele era muçulmano, queniano, não sei mais o quê. E é verdade, só que a mãe era americana e ele nasceu no Havaí.
né? E passou muito tempo no Quênia, parece, algum tempo no Quênia e tudo mais. Mas ele é americano, mas colocaram essa história. Tinha uma parte, entende, de adultos americanos que são racistas até hoje, tá? E para eles foi extremamente difícil poder conviver com isso. E o que vai acontecer? Você pega os anos finais do governo do Obama, tá? Principalmente a partir de 2014, começa a acontecer de policial matar negro na rua e ser filmado às vezes o cara estava desarmado, pô. Às vezes o cara estava desarmado. Mas agora com celulares o pessoal começou a gravar essas coisas e mandar para a televisão, né? E isso se tornou mais ou menos uma onda. Foi um tipo de acontecimento que começou a ocorrer com muita frequência. Então, reinstalou toda uma coisa racial que sempre existiu, mas passava por períodos onde declinava o choque, né? Mas o choque começa a voltar com tudo já no final do governo Obama. E outra coisa do final do governo Obama é a questão de que ele, num discurso, os presidentes americanos, no começo do ano, eles vão ao Congresso fazer um discurso, eles chamam de discurso da União. Eles vão fazer um discurso e ele publicamente falou: nossa estratégia, nosso objetivo estratégico vai mudar. Nós vamos mirar a Ásia. Ou seja, começava o problema chinês a partir daí. O Obama propôs o Tratado Transpacífico, tá? Que ia pegar uma série de países da área do Oceano Pacífico e do Oceano Índico, né? E Austrália, que o Trump renegou. O Trump achou que era besteira e acabou pulando fora. Mas a China não foi convidada para isso, né? A China não foi convidada para isso. A China, já no final do governo Obama, tinha se tornado um problema para o governo americano. Eles viam que a ascensão da China era contínua, que eles estavam começando a competir em termos tecnológicos e, pior de tudo, que eles tinham dinheiro para investir, tá certo, pelo mundo, de um jeito que o governo americano nem as empresas americanas queriam investir. Então, fizeram muito investimento na Ásia, na América Latina, compras principalmente na América Latina, mas também compra de commodity, né? Mas também compra de ativos, de bens, né? Eu nem sabia, tem transmissão de eletricidade aqui que pertence à empresa chinesa. Nossa, Mato Grosso agora está no norte lá, onde se olha de perder de vista, só tem soja e os silos são todos em chinês. Chinês, né? Nossa, impressionante. Os silos gigantescos, tudo escrito em chinês. Então, na África também. Na África, bastante. A penetração grande. E o governo chinês é muito pragmático, ele não fica discutindo e muito menos criticando o tipo de regime onde eles vão fazer investimento, tá certo? Então, na África, eles não têm muito problema. E a China tem um projeto agora que já está em construção, que é terrível. É a Rota da Seda, que é um projeto bastante complexo e que praticamente eles estão entrando com a maior parte do investimento. Tem uma ferrovia que sai da China, passa pelos estãos, né, Cazaquistão, Quirguistão, e aí vai atravessar o Irã, a Turquia, entra pela Grécia, sobe até Moscou. Ou seja, eles vão criar um polo, tá, econômico no Oriente Médio, e especialmente com o Irã e com a Turquia, que são dois governos que estão em conflito com os Estados Unidos. Ou seja, os americanos olham para aquilo, você compreende, e falam: o que é isso? Eles não querem isso, mas de jeito nenhum, e vão fazer o que for possível
para retardar, atrapalhar ou destruir a coisa, se puderem. Então, todas essas polarizações que tinham em relação à guerra cultural, que prosseguiu, né, gente? Prosseguiu. Quer dizer, apesar da reação, você teve legalização de maconha, tá certo? Em alguns lugares. Você tem casamento gay em alguns estados que já admitem, né? Ou seja, apesar daquela reação religiosa, aborto continua. Aborto já vem de longe. Nenhum governo conseguiu que a Suprema Corte revogasse, né? Não, ou seja, esse choque cultural, ele continua. De vez em quando baixa, né? E de vez em quando sobe a efervescência. E aí alcançou a política isso. Finalmente, essa polarização violenta, né, alcançou a política e resultou na eleição do Trump. Você compreende? Uma pessoa que nunca tinha participado de partido político nenhum, né, e resolve concorrer pelo Partido Republicano e, para surpresa geral de todo mundo, ele consegue se sagrar candidato à presidência da República. E foi incrível. Quem acompanhou um pouco o processo todo, esse processo das primárias americanas dura alguns meses, né? Eles vão fazendo devagar, estado por estado, parará. É um ritual para eles lá aquilo. E tem aposta até. Eu acho um barato que os americanos e ingleses, eles apostam em tudo. Vai chover amanhã? É da cultura deles. Eles falam 5 libras, né? Aposto que chove, aposto que não. É uma coisa muito interessante lá. Então, 40 anos, você compreende, que as pessoas vêm num sofrimento. Tá? As expectativas de vida não melhoram, né? Não tem muitos horizontes favoráveis pela frente, tá certo? Os imigrantes estão chegando. É outra questão, essa dos imigrantes é de uma hipocrisia. Os Estados Unidos é um país feito por imigrante. Como os Estados Unidos colonizou todo o Oeste, né? Todas aquelas planícies centrais hoje que produzem lá soja, milho, a coisa toda. Foi através da imigração. Eles não tinham população para aquilo. A população americana dobrou por causa da imigração no final do século XIX. Os europeus tiveram uma crise agrária dos preços, tarará, então os camponeses empobreceram muito e vieram para a América, né? Nossa leva de italianos, espanhóis, portugueses no final do século XIX participa aí a mesma coisa. Só que a maior parte foi para os Estados Unidos, não veio para o Brasil e para a Argentina. Para cá veio gente, veio para a Argentina também, mas foi muito mais para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país de imigrante, entende? Que cresceu por causa de imigrante lá. E hoje, quem é que vai trabalhar com o salário que eles pagam na agricultura americana, que exige mais mão de obra? Por exemplo, a hortifruti. Né? A hortifruti não dá para mecanizar muito. Então tem que ser uma coisa bastante manual. Quem se dispõe a ir trabalhar por aqueles salários, né? Os imigrantes, especialmente os hispânicos, que estão ali mais perto. Né? E tem um monte que é ilegal. Então, existe o governo, o Trump acena com a expulsão deles porque eles estão tomando emprego dos americanos. Mas eles entraram porque exatamente não tinha americano que topasse trabalhar por aquele salário que estavam pagando, por exemplo, na agricultura, na limpeza e em serviços de manutenção urbanos. A próxima semana a gente vai ver na Europa, é muito parecida. A mesma história agora com os imigrantes e os refugiados que tem lá. Né? Então, quando você precisa da mão de obra, você chama. Eles se instalam, mas aí você tem uma crise econômica, muda a configuração da economia, entende? Tem um desemprego de 10%, por exemplo, de quem é a culpa? Dos imigrantes que estão tomando nossos empregos, né? E aceitam trabalhar por uma miséria, tá certo? Então, sabe, foi juntando todo esse caldo, e aí aparece o Trump e fala o seguinte: eu vou trazer os empregos de volta para os Estados Unidos. Vou reindustrializar os Estados Unidos. Não vai
Não vai. Quem votou nele está decepcionado porque não vai conseguir voltar, entendeu? Veja, ele taxa um produto chinês em 35%. Isso significa que os americanos vão pagar por esse produto mais caro, é inflação. Um monte de empresário está reclamando, porque vem um monte de insumo da China. E um monte de produtos que são fabricados na China que vão para os Estados Unidos são de empresas americanas. De empresas americanas. Então, tudo isso é complicadíssimo. Eles não conseguem sair daí. Ou seja, mas deu uma desorganizada, assim, a eleição do Trump deu uma desorganizada enorme. E a questão da mídia. Né? O Trump governa pelo Twitter. Se comunica pelo Twitter, ele avisa o que ele está fazendo, o que ele está assinando de decretos e pelo Twitter. Tá certo? Porque ali, entende, para ele é muito melhor isso do que ficar dando entrevista, que é outro ritual que eu falei das pompas do presidencialismo americano, né? As entrevistas do presidente. Selecionam os jornalistas que vão participar e os que não vão participar. Lembra um pouquinho o Jânio Quadros, né? Que também fazia os bilhetinhos. Os bilhetinhos, exatamente. Só que agora com o Twitter, o digital, né? A repercussão é imensa. É imensa. Qualquer coisa que ele tuita lá vira assunto nacional. E ele está num choque tremendo com a mídia tradicional, né? Jornal e televisão. A mídia nos Estados Unidos também tem uma história de retórica inflamada, tá? E de tomar posições muito violentas. E tem uma característica que é meio parecida com a brasileira, que é assim, você tem uns 3 ou 4 canais de televisão que pegam o país inteiro. E milhares de canais de televisão que são municipais, estaduais, regionais. Jornal, a mesma coisa. Jornal que tem uma circulação total, os Estados Unidos é muito grande, 330 milhões de pessoas. São 3 ou 4. Tá? Tem o New York Times, o Washington Post, o Wall Street, o Chicago, tem uma certa circulação. Agora, toda cidadezinha pequenininha tem o seu jornal, tem uma estação de rádio, né? E participa, entende? É uma coisa ativa. E a última coisa que eu queria marcar para vocês é a questão da cultura americana. Cinema, televisão, música, que tem uma difusão enorme aqui no Ocidente. E eu queria chamar a atenção para vocês para um aspecto da distopia que essa cultura está apresentando já faz algum tempo. Distopia é apresentar um futuro sombrio. Tá? É o contrário de utopia. Tá certo? Alien, primeiro filme do Alien, 1979. É incrível, 79 foi um ano muito forte americano. O Alien primeiro, o Alien teve uma série de desdobramentos, né? O Alien primeiro é assim, o futuro era mais do que sombrio, né? Tinha uma empresa de mineração que, se descartar dos funcionários deles, era uma coisa totalmente irrelevante. Aquele filme tem uma crítica social ali imensa, né? 81, Blade Runner. E é gozado, porque Blade Runner foi feito em 81, o livro foi escrito em 68, o filme é de 81, e a ação se passa em Los Angeles em 2019, o ano que vem. Né? E não aconteceu nada daquilo que ele mostra no filme, para ver como o pessoal de ficção científica, eles acham que as coisas são muito mais aceleradas do que na realidade são. As coisas são muito... Pode-se chegar a uma coisa daquela, mas vai demorar ainda muito, né? Mas é um futuro absurdamente sombrio. Né? Stanley Kubrick chegou, né? O 2001, não. No filme tem uma população, tem uma nave tripulada que vai orbitar Júpiter. Depois de 70 e pouco... Depois de 70 e pouco, entende? Não foram de novo na Lua, que é aqui perto. Em Júpiter, então, nem pensar. Imagina, 2001 a gente... Passou da nave só. Claro. Não, era tripulada, você compreende? Então,
a quantidade de filmes com um futuro apocalíptico absolutamente desastroso é uma atrás da outra. A partir da década de 90, isso vem uma atrás da outra. O Wagner Moura fez um também parecido, né? Ah, todo mundo faz agora, né? Mas não parou por aí, gente. Não parou por aí, entende? Eles criaram uma galeria de seres infra-humanos, tá? Filmes sobre vampiros, zumbi, tá certo? E psicopata. E psicopatas são figuras infra-humanas, como eu digo. É um futuro aterrorizante, tudo isso que os caras estão mostrando. Então, o governo americano tem um pequeno problema hoje na cena mundial, que é o seguinte: com que futuro eles acenam para o resto da humanidade? Mas isso não tem a ver com o PIB? Porque assim, professor, às vezes eu estava pensando que o senhor começou a aula falando do paraíso da colonização americana. Que eles imaginavam. É bem legal. O povo eleito. O povo eleito. E como é que fica essa figura desse povo eleito? Esse povo eleito precisa produzir, precisa ganhar, precisa continuar se protegendo. Esse povo eleito, eles gostam de... Os filmes são uma riqueza. Eu acho que a indústria do cinema dá o quê? 20% juntando entretenimento total, os musicais... É alto, é alto. Mas você veja, né? Os Estados Unidos é um lugar de contraste de visões profundas e permanentes. Então, um povo que gosta de se pensar como um extrema, muito fortemente religioso, tem a maior indústria pornográfica do mundo. Você compreende? É assim que a coisa... Agora você pergunta para o americano, não. Nós somos religiosos mesmo. Mas, olha a quantidade de igreja. Houve um processo assim no decor da história que antes, pelo menos Hollywood, filmes de Hollywood passavam por um conselho que era mais religioso, né? No caso de julgar, para julgar assim, esse filme passa. Sim, de um tempo moral. Tinha um comitê moral, tá? A partir da década de 50... Impressionante, depois de um tempo, a Igreja Católica foi denegrida de uma forma... Não, os católicos sempre foram uma minoria nos Estados Unidos. É uma minoria significativa, de uns 30%, mas é minoria, teria a maioria mas nos filmes, protestante. Particularmente, né, a figura do Papa é, né, bem do anticristo mesmo, né? Retratada. Tem visões dos protestantes que vão nesse sentido, né? Mas digo uma questão do lado cultural mesmo, mais comercial da coisa que... Né, mas é incrível, né? Porque quando você vê esses filmes, você pensa o seguinte: o que é que os americanos têm a oferecer para o resto do mundo? Tá? O que eles estão oferecendo, de fato, são esses filmes catástrofe. Por exemplo, que só tem pancadaria o tempo todo. Não tem uma história, não tem nada, só pancadaria. Parece um videogame, pô. Matrix, por exemplo, eu assisti o primeiro filme e tinha alguma coisa interessante. Eu achei alguma coisa interessante. O segundo e o terceiro eu comecei a assistir, tchau. É um videogame aquilo lá. Videogame eu vou para o computador e jogo o que eu quiser. Não tem que ficar assistindo aquilo. Que é outra distopia também, né? O Matrix é outra distopia. As máquinas triunfaram. Aliás, esse é um grande tema, entende, que vem vindo. No 2001 isso já estava presente. Tá? Hoje, a quantidade de gente que jura, né, pelos céus que a inteligência artificial vai conseguir reproduzir todas as características de um ser humano, tem um monte de gente que acredita nisso. Teve aquele filme do Will Smith lá, Eu, Robô, né? Que retratava isso aí também. Eu acho que de jeito nenhum, não tem a menor possibilidade. Uma máquina só dá para fazer o que você programa nela. Se você programar para ela que em determinadas situações ela pode agredir um ser humano, essa situação aparece e ela pode agredir. É isso que está no 2001. Tá? No 2001 ficou uma discussão assim, a máquina endoidou, né? O computador endoidou, o HAL, e acabou matando os astronautas. Né? Por quê? Porque alguém no filme seguinte, na história seguinte que o Arthur Clarke escreveu, os caras vão atrás da nave, que continua a orbitar Júpiter, para ver o diabo que aconteceu, né? E aí eles vão lá e mexem, levam o cara que construiu o HAL.
E o cara vai e mexe e descobre lá que tinha enfiado um programa no RAL com essa instrução. Se o computador percebesse que os astronautas poderiam fazer qualquer coisa que prejudicasse a missão, podia eliminar os astronautas. Lógico, pô. Né? Como que uma máquina vai começar a tomar decisões, entende? Uma máquina é capaz de jogar xadrez e ganhar. Tudo bem, isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Olha, pensem só numa coisa, memória. A gente fala de memória do computador, né? É um erro usar essa expressão, memória, por um motivo simples. Porque nós usamos para nós, a nossa memória humana. É uma coisa muito simples. A nossa memória falha com a maior frequência possível. Tá? Inclusive, há um ponto de nós fabricarmos memória de coisas que não aconteceram e acreditar piamente que aconteceram. A máquina não tem memória, tem registros. E esses registros não mudam, a não ser que alguém dê uma ordem para mudar. A máquina também não tem subjetividade, né? Ela nunca vai Não, aparecer mas uma obra de arte. tem gente que acha que sim, que vai entender uma piada. O limite que pode acontecer é Vai uma... ouvir uma música clássica e se emocionar, por exemplo. Mas isso é incrível, entende, que esse é o tipo de discussão que aparece bastante nos filmes e seriados humanos. Agora, o que isso interessa, entende, para povos da África que estão subnutridos, da Ásia que estão subnutridos, você compreende? Quer dizer, e ver esse futuro sombrio não adianta nada para essa parte da população. Por um outro lado, está tendo uma modificação muito grande na questão do trabalho, né? Por exemplo, hoje mesmo eu fiz compra no mercado, eu já fiz o pagamento... Direto. Não, sem caixa. Sem caixa, direto. Com código de barra. Uhum. São inúmeras as profissões que estão acabando e provavelmente na próxima década inúmeras vão sumir, né? Uhum. E aí fica essa implicação de como é que esse mercado financeiro, como é que esse capital vai funcionar com 7 bilhões de pessoas no planeta. Está em curso a Revolução 4.0. Vão ter que inventar programa de renda mínima por aí pelo mundo afora. Ou elimina parte da população e não pense que não tem gente pensando nessa possibilidade. O Daciolo estava tá certo? Eu acho que é um limite que pode chegar assim, é de fato uma minoria, sei lá, de programadores mesmo usar a seu favor em questão. É uma distopia. Sim, feia, mas com certeza. Os programadores são os determinadores do futuro, eu creio agora, né? Porque se você tem poder sobre uma máquina que pode ter... Pois é, depende ela vai fazer o que você colocar como programa nela, entende? Mas a máquina só consegue substituir um humano em trabalhos mecânicos, repetitivos, né? Trabalhos que exigem pensamento. Por exemplo, mas xadrez dá para... Mas xadrez não é mecânico xadrez. Cálculo. Por exemplo, substituir um professor de inglês. Dá. Tem muita coisa que dá para ser substituída, especialmente você está falando dos automáticos, né? Gente, só para dar um fecho final aqui. Quer dizer, com o governo Trump, está colocada a questão assim, qual é o futuro da democracia nos Estados Unidos? Tá? Porque esse choque que ele vive, entende? Por enquanto, algumas coisas que ele propôs foram barradas na Suprema Corte, né? Muita da política antimigratória dele, de controle da migração, foi barrado na Suprema Corte, né? Algumas coisas podem ser barradas o Congresso não deu dinheiro para ele construir o muro que ele queria. Tá certo? Ainda não deram, pode ser que deem. Ele tentou fazer uma chantagem. Tentou, mas ele vai continuar com essa história até o final do mandato dele. Lógico, ele na campanha ele falou que queria fazer, né? E ainda na campanha, ele é tão fanfarrão que na campanha falou que os mexicanos iam pagar. Não só ele ia fazer, os mexicanos iam pagar. Professor, essa questão do fanfarrão também é uma coisa que eu queria falar. Eu não vejo, assim, por exemplo, essa campanha do Coiso aí agora, Bolsonaro. Essa questão da internet foi muito importante. Esses discursos espalhafatosos, chutando boneco,
falando mal de homossexuais e homofóbicos, causou um impacto muito interessante. Parece que as reações hoje políticas e econômicas têm um impacto social forte. Esses discursos como o do muro que ele fazia, as piadas, ele seguiu, independente de serem diferentes, logicamente, mas na campanha, porque o Bolsonaro praticamente fez a campanha dele e ninguém sabe para que ele veio, para onde ele vai, o que ele vai fazer. Não, ninguém sabe. Esse eu acho que é não tem. Perguntar pro Guedes. Não, mas mesmo o Guedes não sabe direito o que vai fazer, porque uma hora é uma coisa, no dia seguinte é outra. No dia Mas a minha dúvida hoje é esses impactos realmente que o senhor falou, para onde que vai esses impactos? São profundos, entende? Quer dizer... Quais ações se faz hoje e a repercussão dela? A grande esperança, tinha uma esperança nos Estados Unidos, do pessoal dirigente, que já vem há muito tempo, né, tanto na política, na mídia, na cultura, vem há muito tempo, que era o seguinte, que a burocracia e o Legislativo e a Suprema Corte conseguiriam domar o Trump. Conseguiriam refreá-lo e colocaram como um presidente mais normal, tá certo? Não conseguiram. Mas aconteceu uma coisa bastante, está acontecendo, algo bastante problemático, que é o seguinte. Lembra que desde o começo o Trump queria se aproximar dos russos, queria fazer as pazes com o Putin na campanha, tá certo? Para rebaixar as tensões mundiais e tudo mais. Mas acontece que tem interesses na burocracia, especialmente no Departamento de Estado e no Pentágono, tá? Que envolve produção de arma e mais um monte de coisa, né? Que tinha que antagonizar a Rússia. E conseguiram. O Trump tem foi se reunir com o Putin lá em Helsinki. Né? Mas com essa, tipo, por exemplo, uma possível intervenção do Putin ou não nessas eleições, que no fim foi bom, porque pelo menos o ISIS é algo que já está mais controlado, né? Está menos financiado por esses 4 anos aí, né? O Estado Islâmico? Isso, o ISIS demais, porque... O Estado Islâmico terminou, praticamente terminou. Foi eliminado. Veja só. O Kim Jong-un também abaixou a bola, engraçado, foi estranho essa... É teatro. Também meio fanfarrão, é assim. É complicado aqueles desfiles que eles fazem. Não, toda aquela coisa nuclear da Coreia do Norte é teatro aquilo. Falam do botão, tá certo? Tem um botão maior que o teu. É teatro, pô. Eles querem a suspensão das sanções econômicas. Tá certo? Porque eles querem, né? Esses mísseis que eles testam não tem carga nenhuma. Lógico. Porque ninguém lógico, paga pra ver, né? Não. Paga pra ver. Imagina que eles vão lançar, dá um erro e cai no Japão uma droga daquelas. Sim. De jeito nenhum. Tá? Então não tem carga nenhuma, não tem nem carga explosiva. Nem carga explosiva tem. Então, oi? Não. Não, tem uma espoleta. Eles têm uma espoleta que eles controlam. Porque dá de fazer um cálculo errado e cair numa cidade japonesa. Não, vai matar algumas pessoas de uma casa onde cair aquilo. E ir embora. São 9h10. Nossa, mãe. Vamos. Então é isso, gente. A gente pode, a próxima semana que vem, nós vamos falar da Europa, dos refugiados, mas a gente pode retomar algumas coisas. Fazer um paralelo. O futuro da democracia está em suspenso. E do capitalismo? Tá certo? O capitalismo vai mais longe. O capitalismo pode conviver com a democracia, com qualquer totalitarismo, como nós estamos vendo, como foi na época... Necessariamente totalitarismo? Pode, as grandes empresas alemãs de hoje colaboraram todas com Hitler e se safaram de toda aquela história. Volkswagen, Bayer, todas já existiam, colaboraram, estão aí. Ou pode conviver com um sistema de partido único. China. Que não é um capitalismo mais legítimo, né, que a gente espera mesmo, né? Que seria só entre... Não, mas tem vários tipos de capitalismo, entende? Vamos, gente, vamos.